Aqui em Atos dos Apóstolos, vamos para a palavra do Senhor? Vamos para a palavra. Aqui em Atos do capítulo 10. Abra a sua Bíblia. Tudo tem que estar na palavra, irmão. A palavra é luz, é lâmpada. Amém? Aqui em Atos, capítulo 10, muitos já meditaram nessa palavra, e essa palavra, ela, eu até estava um dia falando dela para o meu filho menor, porque daqui foi a caminhada para os gentios, para nós cristãos. Né? O povo que não nasceu, né, da nossa vida. Aqui é o lugar aonde vai ter, irmão, o partir do pão, eu vou colocar assim. Porque esse pão era só para os judeus. Esse pão era para salvação só para eles. E Jesus ele vai trazer agora o pão sendo dividido para os gentios. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 10, no versículo 5. Diz assim, ó. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda e comum. Amém por essa palavra? Glória a Deus. Só até aqui. Eu não quero falar sobre a visão de Pedro, mas eu quero falar desse homem chamado Simão o Curtidor. Um homem que abriu as portas da casa para Pedro entrar. Um homem que tinha na sua profissão. Quando a Bíblia vai falar Simão o Curtidor, ele está falando da profissão desse homem. Seria mais fácil de encontrá-lo. Vai lá na casa de Simão Curtidor. O anjo falou isso para que houvesse facilidade de encontrar esse homem, porque era uma profissão daquele homem. Curtidor. A palavra curtidor significa trabalhava na preparação de couro dos animais. Tirava-se os animais e ali deixava-se secar, tingia-se aquele couro, fazia várias coisas com o couro do animal. Então, a profissão daquele homem chamado Simão era curtidor. Então, quando alguém falar para você na casa de Simão, curtidor, alguém vai pensar que é o sobrenome dele, né? Não, é a profissão. É uma profissão. Então, esse homem chamado Simão, que tem o mesmo nome de Pedro, Simão, ele vai abrir a porta da casa dele por um grande homem de Deus. Eu quero falar de pessoas que abraçam pessoas que são do Senhor. Eu fui muito abraçada porque eu era do Senhor. Eu quero trazer isso para o seu coração, não para que você tenha vantagem nessa vida, nessa terra, mas que você entenda que aquele que é amado pelo Senhor é guardado e cuidado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro foi para Jope e ele não teve que botar numa plaquinha dizendo: eu sou Pedro, servo do Deus Altíssimo, fui discípulo do Senhor Jesus enquanto ele estava na terra, teria um lugarzinho aí para mim dormir. Ele não andou por Jope com uma placa escrito que ele era Pedro e que precisava de um canto para dormir. Porque Pedro era amado.
porque o Senhor amava. E o Senhor declarou isso do amor para com Pedro. E Deus pegou Pedro nos braços e carregava Pedro aonde ia. Deus estava com ele. Não deixava faltar o pão para ele, não deixava ele dormir no sereno do dia, nas praças da vida. Não. Deus tinha prazer de cuidar de Pedro. E esse homem, quando sabe que Pedro vai estar ali, ele diz: entra na minha casa, durma aqui, coma comigo. O amor de Deus para com aqueles que Ele ama tem um cuidado na totalidade. A tua vida não está largada. O amor que Deus tinha para com Pedro fez ele entrar na casa desse homem. E esse homem é descrito por Deus aqui. Pedro vai abençoar a casa daquele homem com a maior de todas as revelações que Pedro já teve. A visão que Pedro vai ter no terraço daquele homem. Imagina, a presença de Deus entrou no terraço daquele homem. Porque simplesmente ele deixou Pedro entrar. Deus está movimentando os céus. Imagine o inferno para parar Pedro naquele dia, irmão. Imagine quando Satanás viu que Pedro estava tendo uma visão. Imagina, Satanás disse: a partir de agora o mundo vai mudar, porque até então o mundo era dele. Até então, Israel, Jerusalém, podia ser totalmente do Senhor. Satanás não pensou. E quando aquela visão está descendo, significa Jesus pego como um vento e soprado por Pedro, como uma pequena pena que você assopra e ela vai em lugares tão distantes. Assim é o evangelho do Senhor nesse dia. No terraço de Simão, o curtidor. O amor que Deus tem a Pedro e aquela casa agora está sendo um portal sendo aberto. Abriu-se um portal naquele lugar. A porta do céu sobre aquele terraço. Aonde o lençol que Pedro está vendo, a visão. A Bíblia diz que Pedro entrou na casa. Que Pedro teve fome. E essa palavra eu tomo para a minha vida, que por mais que eu não tenha um trabalho fixo, eu sei que o Senhor é o meu sustento. A Bíblia diz que digno é o salário, digno é o trabalhador do seu salário. Então, Pedro está ali trabalhando pelo Senhor. Pedro não está em qualquer lugar à toa, irmão. A gente vai ver que ele está em Jope e a visão vem. Quando vem a visão, que o Senhor está dizendo a ele, mata os animais e come. E ele diz, não posso comer coisa imunda. E o Senhor diz para ele, está chamando as coisas que eu criei como imundo, Pedro. Está chamando as coisas que eu criei como imunda. E no momento em que ele considera as 3 vezes que o Senhor está falando com ele, a Bíblia diz que o Senhor explica a visão. Pastora, isso é só para os discípulos? Não. Quem já teve visão aqui sabe como é. A visão é um tempo espiritual pequeno. Mas no mundo físico é muito maior. Eu já expliquei isso em algumas pregações. Pedro está tendo uma visão dos céus, dando agora um propósito. O céu está dizendo, a partir de agora, leve o evangelho aos gentios. O Senhor deixou bem claro a Pedro. E a casa de Simão, que abriu a porta, teve prazer na vida de Pedro.
de entrar e dizer: Pedro, entra na minha casa, fica conosco, come conosco, dorme aqui. Porque Pedro significava o próprio Deus naqueles dias, porque ele representava a igreja, irmão. Quando você abre as portas da sua casa para mim, como pastor, entrar com a palavra de Deus, você está recebendo a bênção. A tua casa está se enchendo da glória de Deus. O diabo não vai querer isso. Por isso, muitas das vezes, o desânimo vem. O diabo já trabalha na semana toda dizendo: aí você está cansado para ir para o culto, você está cansado para ler a Bíblia, porque é a glória de Deus entrando. O Simão, ele teve prazer. Irmão, a novidade da tua vida vai ser isso, quando você tiver prazer da lei, das coisas do Senhor, do reino de Deus. Quando você tiver prazer de meditar, quando você pegar na palavra de Deus e ler um capítulo, você falar: o que vai acontecer depois? Eu quero entender, e você continua lendo, porque você tem prazer. Saiba que a glória do Senhor está descendo sobre a tua vida. Você precisa mudar o teu jeito de viver com Deus. Você não tem que ser afinetado, ou muitas das vezes ter que bater na mesma tecla com você. Você tem que buscar a Deus, você tem que orar, você tem que meditar, você tem que jejuar. Os pastores, que muitas das vezes a gente tem que falar isso, mas a gente não tem que falar pesado para contigo, mas que você tenha prazer na lei do Senhor. E nela, venha meditar dia e noite. Quando você tem prazer, sabe, sem incômodo, sem chateação, Senhor, me dá prazer. Você precisa pedir isso para Ele. Me dá prazer na tua lei. Me dá alegria de buscar a Ti. Não estar no culto chateado com as coisas. Deixa Deus trabalhar isso dentro de você, porque Ele quer te abençoar. Ele quer. Ele quer trazer a você um novo que você nunca viu. Tem muita gente trabalhando para ganhar o sustento, para ter as coisas dessa terra. Amém, é teu de direito você trabalhar. Mas você tem trabalhado mais lá fora pelas coisas desse mundo do que pela glória de Deus na sua vida. Então você está errado, você trocou tudo. Mas quando você diz, né, como diz a palavra do Senhor, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você traz essa palavra para a tua vida, vai fazer a diferença. Irmão, se eu vou ser muito honesta com você, se eu fosse chamado para qualquer coisa nessa terra, eu sei que eu seria uma bênção. Porque até hoje eu tento me esforçar o máximo para fazer as coisas do Senhor melhor, com mais força, com mais dedicação. E olha que eu estou ficando velho. Irmão, tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser. Quando você faz isso, como esse homem está fazendo, ele está entregando a vida dele, a casa dele. A glória do Senhor está entrando na casa dele. Quando a Bíblia diz que Pedro teve fome, irmão, a casa dele foi preparar algo para comer. O prazer que você tem nos seus pastores, de fazer o melhor por eles. Esse homem está fazendo o melhor para Pedro. Pedro disse: eu estou com fome. Pedro não falou assim: vem cá, faz logo alguma coisa aí para mim. Não. Porque nós que somos do Senhor e chamado por autoridade, a gente é mais quebrantado do que o povo. Quando você vê um pastor orgulhoso, ele não foi. Ele foi chamado, mas não foi escolhido. Porque nós, pastores, nós somos aqueles que servimos. Se você um dia vir aqui em casa, você vai ver, é da natureza minha servir, né? De ser a última a comer, de ser a última a verificar. Por quê? Porque é esse amor que nos leva ao pastorado. É esse amor. Pedro é
um discípulo, mas agora ele é o pastor. E a Bíblia diz que na casa desse homem, ele olha e diz, eu estou com fome. Que ele não pode ir para a cozinha, irmão, mexer nas panelas dos outros, que ele é educado. E ele diz, ok, pode deixar, Pedro. Enquanto se preparava algo para ele comer. Enquanto está sendo preparado algo físico para Pedro comer, Deus estava dando a ele algo espiritual, grande e poderoso. Os animais significavam um povo imundo, não merecedor. Eu e você, naquele lençol, irmão, naquele lençol caindo dos céus, naquele lençol indo na direção de Pedro, mata e come. Ele diz, não, Senhor, é imundo. Eu e você que viemos do lamaçal, do pecado, das falhas. E o Senhor diz, como pode chamar imundo aquilo que eu fiz? Glória a Deus. Eu e você fomos feitos do Senhor Deus Todo-Poderoso pela mão dele. Você que estava se sentindo caído, destruído pelas coisas desse mundo, as coisas da vida, pelo pecado, muitas das vezes. Mas Deus está dizendo que nós somos amados, imperfeito, sim, mas feito por Ele. Quando eu penso na minha vida, essa semana eu estava pensando na minha vida, quando eu penso na minha vida, eu penso assim, nossa, Deus, obrigada. Não merecia, mas eu estou aqui. Obrigada, Senhor, porque eu não vi a minha vida, irmão. Eu não vi a minha vida até os 12 anos. Não, não via. Sabia que eu ia morrer antes. Mas o Senhor, que teve misericórdia, amor de mim, fez eu chegar até aqui. Então, o que ele não pode fazer na sua vida? O que ele não pode mudar as situações? Mas, pastor, eu já pequei tanto, já andei tanta coisa, mas o que ele não pode te pegar, te lavar com as águas do Espírito, te colocar vestes novas? O que ele não pode fazer? Pedro está olhando aquele lençol caindo e está dizendo pelos olhos dele, é imundo. É assim que o mundo nos via, imundo. Teu jeito grosso de ser, orgulhoso de ser, vaidoso, invejoso. Já vem essa mulher que é invejosa, toma cuidado com ela. Mas Deus olhou para você e disse, mas eu amo, e eu quero. Deus nos olhou com um olhar muito maior. Pedro está olhando com um olhar pequeno. Mas ele obedeceu. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque Pedro obedeceu. Essa palavra tem tanta coisa, tem obediência, tem amor, tem dedicação, tem zelo. Tem amor a pastores, que é verdadeiro, irmão. Quantos pastores são verdadeiros? Estão usando sapato velho, mas pregando o verdadeiro evangelho. Mas você não quer ficar com ele porque ele usa sapato velho. Aquele que está lá no púlpito, que tem um púlpito maravilhoso, um altar maravilhoso, mas o coração está tudo sujo. Bate na esposa, tem pecado de pedofilia, mas você continua lá. O que sobe no altar não é o Espírito de Deus, mas você continua. A igreja que precisa ser mais do Senhor.
mais do Senhor, amando. Seu pastor é verdadeiro, é fiel a Deus, ame. Eu já até falei uma vez, numa pregação sobre isso. Ame. Como Simão, o curtidor, amou a Pedro. Abriu a porta da casa. Se hoje eu dissesse para você, gente, eu estou sem sapato. Se hoje você não se importasse com os meus pés descalços, que amor você está dizendo que sente por Deus e pelo teu pastor? Pedro está sendo amado. Se a igreja não amar a sua pastora, que amor de Cristo é esse que nós servimos? A Bíblia vai trazer aqui várias coisas para sermos tratados hoje. Várias coisas. Quando eu olho para o amor, é um pastor, vem logo ao meu coração o amor de Josué por Moisés. Josué subiu uma montanha com ele. Josué não ficou no mesmo lugar que Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi adiante e ele ficou mais abaixo, esperando Moisés. Eu acredito que Josué não está escrito, mas eu acredito que Josué não comeu e nem bebeu. 40 dias lá em cima. 40 dias junto com Moisés. Amor. Amor. E nesse amor, o que Deus olhou para Josué? Você ama tanto que eu vou te entregar o maior de todos os bens que eu tenho na terra. O meu povo, Josué. E entregou para Josué. Deus quer fazer isso conosco, irmão, entregar coisas maiores do que a gente não viu, nem sentiu. Você está preocupado com muitas coisas, esqueceu de buscar o reino de Deus, a presença, os dons espirituais. Deus quer dar ao povo dele os dons espirituais para curar, para libertar, para ver as coisas do futuro. Não para a glória própria, mas para a glória de Deus. Porque se eu estou orando, por exemplo, estou orando aqui pela vida da Jéssica, e eu vejo algo do futuro dela, e eu falo para ela, ela vai se preparar para aquilo, irmão. Ela não vai de qualquer jeito. Nós temos que buscar as coisas do reino. O diabo tem enganado o povo de Deus, fazendo com que eles trabalhem, fazendo com que eles se importem com as coisas do mundo, esquecendo as coisas do reino. E é necessário a gente olhar para a palavra, que nós temos que buscar o reino de Deus, buscar por vidas. Tem gente esquecendo, tem gente que não ora pela casa, então não vai orar pelo mundo, irmão. Quem não ora pela casa, não ora pelo mundo. Comece a tratar você hoje. Primeiramente, trate você. Se importe, em primeiro lugar, pelo amor que Deus te deu. Esse homem chamado Simão, ele entendeu o amor de Cristo, então ele amou a Jesus acima de todas as coisas. Amou a Pedro, porque era o pastor da igreja. Pedro tinha acesso à casa dele. Tem muita gente que o pastor não pode entrar na vida particular porque tem coisas erradas. Não dá acesso ao pastor de entrar. Simão, o curtidor, abriu a porta e diga, pode entrar, pode ver tudo. Tem gente que eu não posso nem ter acesso. Às vezes as conversas de 10 minutos, porque talvez 20 possam se indicar e mostrar algo. Será que eu, como pastora, se eu entrasse na tua casa, eu poderia entrar, abrir sua geladeira, né, ir ao teu quarto? Será que teria coisas erradas? Mas a Bíblia diz que o pastor da igreja teve acesso à casa dele. Que a casa dele tinha Jesus. Cuide de você primeiro.
para que o pastor possa entrar na tua casa, sentar no teu sofá, abrir tua geladeira e dizer está tudo certo. Não vou encontrar nada de errado. Cuida de você. Seja verdadeiro. Eu prefiro uma pessoa que diga para mim, estou em pecado, estou assim, estou assado, verdadeiro. Eu falei amém. Porque, na verdade, Deus vai produzir justiça. E ali ele vai mudando, porque não é você que tem que mudar, tem muita gente querendo mudar e às vezes não tem força. O Espírito de Deus é quem vai mudar a sua vida. Cuida primeiramente de você. Olha para o teu coração, olha para a tua vida, limpa a tua história. E deixa o pastor entrar na tua vida sem medo. Sem medo. Ah, mas ele pode ver alguma coisa. Sem medo, irmão. Pedro não é inimigo de Simão, Pedro é amigo. Se você vê que é pastor verdadeiro, porque tem pastor que não é. Não é. E aí eu concordo com você, se o pastor não é verdadeiro, não deixa ele entrar na tua casa. Não deixa. Mas se ele é verdadeiro, deixa ele entrar. Deixa ele entrar na tua vida. A casa é a vida, irmão. Eu estou falando. Deixa ele entrar. Deixa ele te ajudar a sair de um pecado. Eu lembro muito claramente de uma jovem, né? Eu já contei esse testemunho de uma jovem que ela estava com um sentimento. Ela não tinha caído na carne física, mas ela tinha um sentimento por um homem casado. E ela olhou para mim e ela disse: eu sinto que eu posso confiar em você. Eu falei: sim, pode confiar. E ela chegou para mim e falou, ela me chamava de Dona Vânia, eu tô, eu tô com um sentimento que está me corroendo a minha alma. Você vê que ela sabia que aquilo era pecado e ela não queria, mas estava dentro dela. E ela falou: eu tô apaixonada por um homem casado. A princípio, quando ela falou, ela pensou: poxa, eu vou aterrorizar ela vai fazer uma cara de nojo. Não, ela está falando para mim que ela quer sair. Eu falei: isso acontece. O tentador ele veio e não te achou forte. Você não estava forte com o Espírito do Senhor e ele entrou na tua alma, agora está dentro do teu coração, mas a gente vai tirar pela palavra. Você crê? Ela falou: eu creio. Então tá bom, então vamos batalhar agora. Você vai vir toda semana aqui na quarta-feira, no culto que você venha pelo menos 30 minutos antes. Ela falou: tá bom, dona Vânia. A gente subia para a salinha, né, da escolinha e a gente orava a Deus. Eu falava: Deus, perdoa ela dos pecados, vai tirando dela os sentimentos, Senhor. Quebranta agora, Pai. Vai entrando no coração desse moço, vai entrando no casamento dele. Eu falei: vai. E eu andava ela orar, eu falei: vai começar a abençoar o casamento dele. E ela começava a orar pelo casamento dele. Eu falei: ora pelo casamento dele, vai abençoando. Aí ali a gente ficou meses em oração. E depois ela deu esse testemunho. Ela falou, e o pior é que a igreja se escandalizou. Quando a igreja se escandaliza, irmã, porque a igreja está cheia de pecado escondido também. Porque quem se escandaliza, fulano estava apaixonado, irmão, pode acontecer com qualquer um. Aquele que está fraco. E a gente tem que dizer, porque diz a palavra do Senhor, cuidar daquele que está de pé para que não caia. Então, nós estamos de pé, glória a Deus. Então, a gente vigia. Aquele que diz, nossa, o pecado de fulano, pode ter certeza que tem coisa ali.
E ela saiu daquele pecado. E ela contou esse testemunho. E ela disse: eu agradeço porque um dia me apaixonei por alguém casado. Mas glória a Deus que alguém lutou comigo e eu saí desse sentimento. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que são verdadeiros, que amam as ovelhas do Senhor. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E nós nos esforçamos, eu me esforço para que você tenha uma vida com Deus. Então, trate você primeiro, dentro de você. Deixa, sim, o pastor entrar na tua vida, te conhecer quem você é verdadeiramente. Se ele é verdadeiro com Deus, se ele anda em santidade, se ele não é mentiroso, se ele não é fofoqueiro. Que adianta você falar do teu pecado para o teu pastor para ele orar por você, mas ele não vai orar e ele fica no púlpito falando do teu pecado. Não adianta nada. Deixa o pastor entrar para te ajudar, a te fortalecer. Pastor, eu bebo, eu não consigo parar de beber. Vamos te ajudar, vamos orar, vamos falar para você, tira da tua geladeira, a tua tentação. Você não é forte. Para de sair com um grupinho que bebe, porque você não é forte. Você vai ter que tomar decisões. Irmão, Jesus foi o cordeiro, ele está sendo cordeiro até aqui. Mas uma hora ele vai ser o leão, e o leão vai vir com o juízo da eternidade. Então, nós temos que saber lidar. A força que há em ti, irmão, vem do Senhor. E se você não é forte, porque continua. Amém? Cuida de você primeiro. Abra a porta da tua casa, da tua vida, para alguém que é verdadeiro, o teu pastor. Se for verdadeiro. Amém? Abra. Recebe Jesus, porque ele trabalhou de uma forma tão linda que o evangelho está em toda a terra. Toda a terra. A Bíblia diz que se hoje você parar em qualquer lugar, fechar os seus olhos, a presença de Deus está